is our song. New Creation Church. I am standing under an open heaven, drenched by endless showers of grace. I'm surrounded by love and tender mercy, as you freely gave, so freely I've received. Now I've got every reason to rejoice. Your unmerited favors on my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross, it's plain to see a miracle could be saved. Now I am free. I'll rejoice in everything you've done, in everything you've done. Come on. No more striving, 'cause I have been forgiven, made forever, righteous and holy. I'm secure in His hope that is unwavering, and my future's bright, 'cause Your word is my life. Now I've got every reason to rejoice. Your unmerited favors on my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross, it's made to see a miracle could be saved. Now I am free. I'll rejoice in everything you've done, in everything you've done. I am standing under an open heaven. You sing. Now I've got every reason to rejoice. Your unmerited favors on my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross, it's plain to see a miracle could be saved. Now I am free. I'll rejoice in everything you've done. Now I've got every reason to rejoice. Your unmerited favors on my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross, it's plain to see a miracle could be saved. Now I am free. I'll rejoice in everything you've done, in everything you've done, in everything you've done, in everything you've done. Hoje quero falar algo que vai te abençoar, vai te ajudar e vai te fazer lembrar, porque muitas vezes nós pensamos que isso aqui é muito básico. Mas Adalto Sefer disse
que este ensinamento não é somente... Adalto Safé foi um teólogo judeu nos anos 1800 e ele disse que este ensinamento não é só o início, mas é a fonte de todas as bênçãos. Ele usa a palavra é a mãe de todas as bênçãos, seja cura ou até mesmo saúde mental. Amém? É a chave e o fundamento. Alguns dizem, isso é muito básico, pastor Prince. Isso é básico, mas não é. É o fundamento da vida cristã. E muitas vezes nós que compreendemos a graça ainda não entendemos que nós somos pessoas que fomos verdadeiramente perdoadas de todos os pecados passado, presente e futuro. E tem muitas vozes que estão tão preocupadas e parecem policiais espirituais, que quando você prega sobre o perdão dos pecados, parecem policiais. E vêm até você e dizem, você não sabe que tem pessoas vivendo em pecado? Certo, na sua igreja? Isso acontece em toda a igreja? Amém? Mas olha, o fato é o seguinte, é porque as pessoas não estão estabelecidas no perdão dos seus pecados. E eles não desfrutam da presença de Deus, como acabamos de fazer. Essas pessoas não têm força, porque longe de Deus, qual força que você tem? E por isso acabam caindo em pecado, mas quem sabe que já foi perdoado, tem a presença de Deus. Então, Adalto Safé diz que o perdão dos pecados é a mãe de todas as bênçãos. E ele disse assim, não é só o fundamento. Alguns cometem esse erro, dizendo que é o fundamento, não é só o fundamento. Esse teólogo judeu disse, é a fonte de todas as bênçãos. Você entendeu? Agora, olha, onde está o verdadeiro evangelho? Hoje temos todos os tipos de ideias sobre o evangelho. Quando eu comecei a falar sobre a graça, não tinha muitos pregando sobre a graça. Quando eu comecei, eu me lembro disso. Sabe, eu não sou o único. Sabe, tem muita gente falando sobre a graça. Sabe, eu não fui o único, mas agora tem uma revolução da graça no mundo inteiro. Sabe, mas tem outras vozes chegando, dizendo que esta é a graça, que eles já estavam por aí, quando isso foi pregado. Então, cadê o verdadeiro evangelho? Amém? Porque queremos este evangelho. Se não temos o verdadeiro evangelho, não vamos ter o verdadeiro resultado do evangelho. E o verdadeiro resultado do evangelho está aqui em Romanos 1. Não me envergonho, diga não me envergonho. Diga eu não me envergonho do evangelho ou boas novas. Evangelhos são boas novas de Cristo. Amém? Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Eu já falei isso antes, o artigo definido quer dizer que é o único. O poder de Deus para a salvação. O evangelho, as boas novas de Cristo, é o poder de Deus para a salvação. E por favor, não pense em salvação somente em ser liberto da ira de Deus, do inferno para o céu. E infelizmente, em muitos lugares, certo, crentes pensam que a salvação é somente ser salvo. Eu nasci de novo, não estou indo para o inferno, estou indo para o céu, só pensam nisso. Mas a palavra salvação vem de uma palavra do grego que é a palavra sozo. E quando Jesus curou aquela mulher do fluxo de sangue, ele virou para ela e disse, a tua fé te sozou. É de onde vem a palavra salvação. Amém? A salvação, o substantivo, vem de sozo. Se olhar a palavra salvação, se você tem alguma concordância, você vai ver saúde, plenitude, preservação, proteção, bem-estar, paz, tudo isso. Então salvação é tudo de bom. Até prosperidade está aqui, sabia? Mas não tinha mais espaço aqui, viu? Mas basicamente é sanidade, ser salvo em todas as áreas. Te salvar se você estiver com um vício, por exemplo, ou algum hábito impuro. Vai te salvar deste hábito impuro. Está me ouvindo? Este é o poder de Deus para a salvação. E buscamos o poder de Deus em muitos lugares, exceto no lugar onde a Escritura diz que ele está. Onde? No Evangelho de Cristo. Ou seja, se pregarmos o Evangelho de Cristo, vai acontecer resultados de plenitude, sanidade, prosperidade. E quando falo prosperidade, falo muito mais do que dinheiro. O dinheiro é apenas uma pequena parte da prosperidade. Amém? Quantos concordam que ter uma família linda é a verdadeira prosperidade? Também ter saúde, um grande senso de bem-estar, especialmente quando você acorda segunda de manhã. Em vez de dizer, Deus, é segunda. Você diz, ainda bem que é segunda. Você acorda se sentindo muito bem. Quantos acham que isso é prosperidade? Tem pessoas que têm dinheiro, mas não têm esse privilégio. Podem dormir em muitas casas
Eles têm muitas camas, camas caras, não conseguem dormir. Alguns de vocês já conseguem dormir até sentado à mesa, sabe? E pior de tudo, alguns dormem até na igreja. E o fato é este. Quando você se sente pleno, quando você está são em todas as áreas, isso se chama salvação. Quando Deus enviou o seu filho, certo? Ele pensou em um nome para o seu filho. Ele o enviou e decidiu chamá-lo de salvação. No hebraico, Yeshua. Certo? No grego, no Novo Testamento é sotéria. Se Jesus estivesse na Grécia, o chamariam de sotéria. Certo? Salvação. Mas o seu nome é? Em hebraico, Yeshua, que é de achar, que é salvar, resgatar, curar, proteger, preservar, fazer pleno. Isso não é lindo? É muita coisa, não é? Então, onde você encontra todos estes resultados? Onde o poder de Deus é liberado? Onde está o poder de Deus? Eu quero ter muito cuidado com o que eu falo, ok? Não está somente nas muitas orações. Eu creio na oração, ok? Eu ensino sobre isso. Na semana passada eu falei sobre oração. O que a oração traz e como orar no modelo do Novo Testamento, que traz resultados, amém? Eu creio na oração, mas não é em orar muito. Jesus não repreendeu orar pouco, mas repreendeu orar muito, com falsidade, sabe? Então não é só orar muito que traz poder, e não é jejuar muito também. Eu nem preciso falar isso, porque você não se importa muito com isso, certo? Onde está o poder de Deus para a salvação? Onde ele está? No Evangelho. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. De todo aquele o quê? Que crê não pelas obras do judeu primeiro e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus e não o pecado do homem, mas a justiça de Deus, revelado de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Agora, olha, vamos fazer uma viagem, vamos voltar ao tempo, uma máquina do tempo, e vamos ver o mesmo apóstolo que escreveu isso, o apóstolo Paulo, vamos encontrá-lo, ok? Ele sabe o que é o evangelho? É lógico, ele chama de meu evangelho, porque Jesus deu para ele. Jesus não deu seu evangelho para Pedro. Pedro, Tiago e Bartolomeu e os outros discípulos que caminharam com Jesus, comeram com Jesus, viram o seu sofrimento, a sua angústia no jardim do Getsêmani, Tiago e João e Pedro, certo? Mas eles não estavam comprometidos com o evangelho da graça. Eles viram quando Jesus morreu, mas não receberam a revelação completa que Paulo recebeu quando Jesus apareceu a ele. Especialmente 3 anos que Paulo passou com Jesus. A Bíblia diz que Paulo, depois que viu Jesus no caminho para Damasco, ele ia para Damasco e Jesus apareceu, e Jesus abriu a cortina do céu um pouquinho demais e Paulo ficou cego. Certo? Por 3 dias. E um homem chamado Ananias, certo? Em hebraico, o seu nome é Yah, graça, a graça de Deus. Abriu os olhos de Paulo. A primeira pessoa que ele viu foi a graça de Deus. Essa tipologia tem um significado. E depois, ele andou num caminho chamado direito, a primeira vez que seus olhos se abriram. Olha, é importante para nós sabermos que Paulo recebeu a revelação completa. Para os demais, a lei era o jardim de infância. A Bíblia fala isso, princípios elementares em Gálatas. Depois temos os ensinamentos do reino até Jesus morrer, certo? Porque Israel não estava pronto para receber um rei. E olha isso, a mensagem do reino foi o sermão da montanha. Depois temos o evangelho da graça que foi depois revelado para o apóstolo Paulo. Amém? Até Pedro disse que os escritos de Paulo são difíceis de entender. Mas Paulo escreveu 3/4 do Novo Testamento. Eu disse Paulo escreveu 3/4 do Novo Testamento. Amém? Jesus deu para Paulo a revelação completa. Por exemplo, olha, Pedro nunca falou sobre justiça no livro de Atos. Pedro não tinha a menor ideia. Ele sabia que Cristo tinha morrido. Ele até falou para os judeus: vocês mataram o nosso Senhor Jesus. Mas na verdade, na presciência de Deus, no tempo de Deus, o cordeiro tinha sido morto. Há uma diferença. E Pedro depois aprendeu, é lógico também, Tiago, João, todos aprenderam dos escritos de Paulo. Você entendeu? Por isso Deus deu para Paulo 3/4 do Novo Testamento, ouviu? Toda escritura é importante, mas nem toda escritura está falando diretamente a nós. Algumas estão falando para os judeus, por exemplo. Amém? Você entendeu? E se alguém falar, Pastor Prince, então existe um verso que diz: não vá para a casa dos
perdidos entre os gentios, mas para os perdidos de Israel. O que é isso? Não se aplica mais, mas são palavras de Jesus para aquela época. Amém? Era a palavra de Deus para aquela época, mas não se aplica mais hoje. E Paulo, suas palavras foram escritas para o corpo de Cristo, diretamente para a igreja. Aprendemos com o Antigo Testamento? Você está olhando para alguém que prega muito no Antigo Testamento. Meditamos sobre Ruth, a história dela, e extraímos Jesus de toda essa história, certo? Amém? É assim que estudamos o Antigo Testamento. E agora nós estamos meditando no quê? Nas revelações paulinas. Amém? E Paulo conhecia mais do que qualquer outro o verdadeiro evangelho. Se ele tivesse agora um CD de mensagens, ele vendesse, você compraria? Amém? E se ele escrevesse um livro? Então, anos atrás, eu disse para o Senhor, se eu tivesse algum CD de Paulo, somente um CD, e Deus disse que existe uma mensagem inteira que ele pregou. 3/4 dos escritos de Paulo são cartas, são chamados cartas. Certo? Mas tem uma mensagem registrada para nós, no livro de Atos, Atos 13. E eu gosto muito deste lugar, na Pisídia, Antioquia. Antioquia está na Turquia. Há 2 anos eu fui para a Turquia, de férias com a minha família. Eu queria tanto ir lá. Agora, construir uma igreja em cima da sinagoga onde Paulo pregou. A única mensagem de Paulo, a única mensagem registrada de Paulo, ele pregou lá. Vamos ver Atos 13? E eles saindo de Perge chegaram a Antioquia da Pisídia. Por que Antioquia e Pisídia? Porque tem uma Antioquia na Síria, onde foram chamados de cristãos, lembra disso? No começo deste capítulo você vai ver que eles estavam neste lugar, Antioquia da Síria. Então tem 2 Antioquias, ok? Você não pode confundir essas duas, porque as duas são bem conhecidas. Uma Antioquia na Síria, onde os crentes foram chamados de cristãos, ok? Aqui é Antioquia da Pisídia, na Turquia, a outra é na Síria. E eu fui a este lugar onde Paulo pregou uma mensagem que foi registrada para nós na Escritura. E Paulo estava lá e ele foi à sinagoga, eu também fui à sinagoga, não exatamente nessa sinagoga, porque esta aqui já foi destruída, mas eu fui na igreja que construíram em cima dela, e eu falei com a minha filha dos fatos daquele lugar, mas ela se interessou mais com a neve ali. E brincamos um pouquinho de guerra de bola de neve. Eu sei que um dia ela vai se alegrar porque ela esteve ali. Mas olha o que diz aqui, Antioquia da Pisídia, tinha uma sinagoga lá, isso é na Turquia, e entrando na sinagoga no dia de sábado, assentaram-se, eu falei alguns dias atrás, todo Shabat, todo sábado, os judeus leem uma porção da Torá, os 5 primeiros livros de Moisés, certo? Depois leem a Parashá, certo? O Antigo Testamento, leem no Antigo Testamento. Então, nesta época, eles tinham esse costume aqui, viu? E depois da lição da lei dos profetas, lhe mandaram dizer os principais da sinagoga, homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Ou seja, Paulo estava lá com Barnabé, eles visitaram a sinagoga, os principais ou pastores da sinagoga disseram, irmãos, tendes algo a falar? Isso foi um erro, entre aspas. Você não fala para alguém como o pastor Prince, que está visitando, se tem algo para falar. Certo? Os pastores assistindo agora estão falando, nunca vamos convidá-lo. Certo? Porque Paulo estava tão cheio de revelação, ele queria dizer algo, certo? Se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse, homens israelitas e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela. Olha, eu não vou ler toda a mensagem, porque ele começou falando sobre o povo de Israel no Egito. Falou um pouco da história, falando do Egito, como Deus os tirou dali, Moisés, até chegar em Saul e Davi. Então vamos continuar depois de Davi. Vamos ler o final dessa mensagem. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido, e Deus quer dizer isso, fala para o povo servir também. Davi no seu tempo serviu. Não viva e morra e deixe que alguém tome o seu lugar. Você foi criado com uma missão. Às vezes nos desviamos, ok, mas tudo bem. Deus pode restaurar os anos consumidos pelo gafanhoto. Tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Porque tem um verso na Bíblia que diz, não permitirás que o teu santo veja a corrupção, e alguns diziam que seria Davi. Mas Paulo disse, não, é o Messias. Pois Davi morreu e viu corrupção.
Mas Jesus não viu a corrupção, porque no terceiro dia Deus o ressuscitou dos mortos. Aleluia! Certo? E então, o auge da mensagem, escute isso. Verso 38. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que, pela lei de Moisés, não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Pregou isso numa sinagoga. Numa sinagoga que promove a lei de Moisés. Olha, se você está anotando, escreva isso. Esta proclamação, seja-vos, pois notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Você percebeu que é uma proclamação completa? É uma proclamação sem qualificação. Uma proclamação sem qualificação e completa. Ele não falou. É anunciado a vocês que se arrependam bastante dos pecados. Ele não disse: este perdão dos pecados é somente para quem ama realmente a Deus. Ele não disse: esta remissão de pecados. Não, pastor Príncipe, isso está ali. Se estivesse ali, Paulo tinha que elaborar, como você pede que eu elabore às vezes. Ele tinha que explicar isso. Mas o que Paulo fez? Ele conhecia o Evangelho e ele sabia que Deus quer que preguemos o Evangelho de uma maneira completa e de maneira incondicional e não qualificada. Amém? Sabe, naqueles dias, quando proclamavam uma declaração de um rei, eles iam a vários lugares e nas vilas e tudo mais. Eles teriam com eles um rolo e o selo do imperador ou a sua assinatura estaria no rolo. E isso então dava dignidade, glória. Isso dava um peso para a proclamação. Qual o nome que está aqui? E por este homem, Jesus Cristo, se vos anuncia a remissão de pecados. Deus deu uma proclamação para todo homem. Ele não disse você tem que fazer isso e aquilo. Deus disse eu declaro a remissão dos pecados. Quer dizer que todo mundo é salvo? Não. Deixe-me ser muito claro sobre isso. O pastor Prince não crê na salvação universal. Não creio que todo mundo é automaticamente salvo. Certo? Mas é para todo aquele que crê. O que você faz quando crê? Não faz nada. O que fazer? É só receber a obra feita. É uma proclamação, a obra já foi feita. E se você quer fazer esta obra, ou não quer fazer a obra, se você ama a Deus, ou não ama tanto, Deus fez a obra. Deus enviou o seu Filho, e ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Deus pegou os nossos pecados, colocou nele, e ele morreu como oferta pelo pecado. E ao terceiro dia Deus ressuscitou o seu Filho sem os nossos pecados. O que quer dizer o quê? Que os nossos pecados foram, na verdade, eliminados por Cristo. De uma vez por todas. E esta proclamação foi enviada para o mundo inteiro. O problema com nós, pastores e pregadores do Evangelho, tentamos qualificar as pessoas e as pessoas não entendem mais o que é o Evangelho. E por isso não há poder de Deus sendo liberado para a salvação das pessoas. Mesmo assim, muitas pessoas ainda são salvas. Ainda bem, mas precisamos voltar ao verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho para que a verdadeira salvação seja liberada. E ele disse assim, por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Você não tem que conquistar. Isso já foi feito. Você recebeu a remissão dos pecados? E a remissão dos pecados é para a vida inteira. Se você tem um problema de pecado novo, você cometeu um pecado novo, e você duvida da remissão dos pecados, então a remissão dos pecados nunca foi recebida devidamente. Porque eles tinham uma forma de remissão de pecados que era baseado nas ofertas do Antigo Testamento. Eles iam ao templo e eram perdoados, certo? Uma vez por ano, no dia da expiação, certo? Ou deveria dizer, uma vez por ano tinha o dia da expiação que fazia a remissão por um ano. Mas Jesus Cristo veio para que a remissão não fosse feita ano após ano. Ele nos deu uma remissão que é para sempre.
Ou seja, antes de você vir aqui, certo? E você não foi muito calmo na estrada, você foi perdoado. Alguns não gostam de ouvir isso, certo? Mas o fato é que quando você recebe o perdão e você desfruta disso, o que vai acontecer é que o amor de Deus vai encher o seu coração. Você vai até orar pela pessoa que te perturbou. Mas em vez disso nós tentamos a nossa religiosidade, tentamos então ficar bem com Deus e queremos obter o perdão. Não, o perdão é uma dádiva. Quando João escreveu em 1 João capítulo 2, verso 2, João escreveu para o povo e ele disse o seguinte, olha aqui, no capítulo 2, verso 12, filhinhos escrevo-vos, e filhinhos aqui não é criança baseado na idade, mas crescimento espiritual. No mesmo capítulo ele fala pais, ele fala jovens e filhinhos. Olha, mais tarde leia isso neste mesmo capítulo, mas pais, jovens, filhinhos aqui falam da idade espiritual. Alguns são pais, produzem e podem cuidar de muitos, ok? E depois tem os jovens que têm a palavra de Deus neles e filhinhos. Nessa versão aqui estão falando filhinhos, porque aqui na verdade é teknon, e teknon é usado para filhos de Deus, todos os que são filhos de Deus. Na verdade são filhos queridos, preciosos. Se você, um cristão antigo, um cristão ancião como Paulo, ou um cristão que acabou de nascer de novo, todos somos teknon, filhos de Deus, entendeu? E quando fala pais, jovens e filhinhos lá não é teknon, mas é paidou. Falando de idade, falando de, sabe, o crescimento. Mas aqui é para os crentes, teknon. E o que diz? Os pecados são? Pelo seu nome vos são perdoados. É uma declaração. O seu pecado já foi perdoado. João conhecia todo mundo? Será que João conhecia? Olha para uma igreja como esta. Ele escreveu para mais pessoas, ok? E as pessoas assistindo, ok? Todo domingo agora temos 24 mil. Mais ou menos. Certo? Aqui na nossa igreja. Olha, Paulo escreveu e João também escreveu para mais do que 24 mil. Todo mundo que já leu as suas epístolas até agora. Eles têm mais pessoas que os assistiram no YouTube durante os anos, você entendeu? Ok? João escreveu isso, a não ser que não é relevante hoje. Ok? Como podemos falar que isso é de Deus para nós hoje? Mas toda a escritura tem que ser lida, especialmente o Novo Testamento, que é para nós. Aqui não é o Antigo Testamento. Olha, como o João tinha essa confiança. Vos escrevo porque os seus pecados são perdoados. João não sabia que tem muita gente por aí? Certo? Alguém tinha que corrigi-lo. Colocar algumas qualificações. Mais condições. Mas olha essa palavra. Perdoado está no grego, no tempo perfeito passivo indicativo. Passivo quer dizer que acontece com você e você não tem que fazer nada. Você não tem que se perdoar. Não é ativo, é passivo. E tempo perfeito. O tempo perfeito é uma vez por todas. Não pode ser repetido. Quando Jesus falou está consumado, foi no tempo perfeito no grego. Quer dizer, foi uma vez por todas e não pode ser repetido. Está entendendo, igreja? Como você é perdoado? Como você é perdoado? Fala comigo, alguém. Como você é perdoado? Filhinhos! Filho amado de Deus, como você é perdoado? De uma vez por todas. Porque você é bom? É porque você se arrependeu de verdade? Você confessou todos os pecados? Você tem orado muito? Então por que isso? Ali te fala pelo nome dele. Olha, igreja, temos que acordar todos os dias e ver que esta verdade sobre o perdão não é coisa básica. Algumas pessoas não ensinam isso mais e dizem, bem, quando ouvem o evangelho, sabe, já receberam a Cristo, já foram perdoados os pecados, agora tem que levar a vida a sério. E viver sério é receber as revelações de Paulo, que é um nível mais alto, e depois voltar para o jardim. Isso para eles, voltar para a lei é, na verdade, forte. E não é lindo acordar e perceber que naquele dia você foi perdoado? Você não quer pecar? Como eu falei recentemente, ninguém acorda e diz, hoje eu vou provocar alguém. Hoje eu vou falar com a minha esposa da seguinte forma. Vou irritá-la.
Eu vou brigar com ela. Sim, querida. Ele irrita assim. Ok. Não é? Olha, ninguém acorda desejando pecar. Eu estou falando dessa verdade que é para pessoas como todos nós. E você diz, pastor, você não sabe que algumas pessoas, ok. Por que você, que acha que eu tenho que qualificar a minha declaração, não vai a Paulo? Vamos ver isso. Quando Paulo pregou isso, você devia ter ido a Paulo e falado, Paulo, só um pouquinho. Um momento. Olha, você tinha que falar para aqueles que se arrependeram. Tem que falar isso, ok? Vai. E por esse se vos anuncia a remissão de pecados para quem se arrepender. Para aqueles que se arrependem de verdade. O problema é este, igreja, envolve arrependimento, mas arrepender é metanoia. Que quer dizer, você cria que podia se salvar pelas obras, certo? Mas não agora. Por este homem você crê. E recebe. É uma mudança de mente. E acontece muitas vezes inconscientemente, porque a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Bem, pastor Prince, pregar remissão de pecados é básico? Eu já te falei isso. Grandes teólogos, grandes homens de Deus nos falam que não é tão básico assim. É a nossa vida diária. Porque no momento que você não sabe disso, tudo que você faz, se você está recitando a palavra, se você estiver orando, se você estiver jejuando e até adorando como acabamos de fazer, alguns não entendem isso e a oração se torna vazia e a sua confissão de fé parece até muito vazia. E porque não existe vida? E eu vou permitir que Martinho Lutero, um dos maiores além do apóstolo Paulo, um dos maiores presentes ao corpo de Cristo, agradeço a Deus por sua vida. Ele era como o apóstolo Paulo. Martinho Lutero disse assim, e foi dito que Martinho Lutero gostava de falar essas palavras. Ou seja, ele pregava muito sobre isso. Ele repetia isso muitas vezes. Você já ouviu o pastor Prince repetir algo muitas vezes? Porque eu amo essas palavras. São palavras que mudaram a minha vida e tem mudado muita gente no mundo inteiro. São palavras de Martinho Lutero. Ele amava dizer isso. Onde há remissão de pecados? Diga, havia o quê? Vida e toda bem-aventurança. Não alcançamos o perdão pelas boas obras, mas pelo perdão dos pecados as boas obras vêm. Olha, quanto mais eu falo sobre o perdão dos pecados, mais vamos ver boas obras. Porque quanto mais você sabe que você foi perdoado, olha isso, as boas obras são o resultado. Mas se você não sabe que você foi perdoado dos pecados, o que vai acontecer? A sua consciência não está limpa e aí você produz obras mortas. Hey, há uma diferença entre obras mortas e boas obras. Deus quer que produzamos boas obras, não obras mortas. Só porque tem muita atividade, muito movimento e muita coisa sendo feita, até obra missionária pode ser obra morta para Deus. Pode até trazer benefício, mas pode ser obra morta para Deus. Não quero obras mortas, mas quero boas obras. Eu quero obras de vida. Posso ouvir um amém? Olha, pelo perdão de pecados vem boas obras e isto é forte. A última parte. Primeiro, remova o pecado da consciência. E isso também vai sair do coração. Isso era o que Martinho Lutero sabia, ele amava falar isso. E eu também amo falar isto. A razão por que mostramos para as pessoas que elas já foram perdoadas, porque quanto mais percebem isso, quanto mais estão conscientes disso, elas não têm mais consciência do pecado, então se aproximam de Deus e está tudo bem com elas. Deixe-me fazer uma pergunta. Hey, quero perguntar algo. Se agora mesmo um anjo descer... Hey, esse anjo parece com Bruce Lee. Ok, desculpa. Desculpa, vou tentar de novo, ok? Era um anjo caído. Eu não vou pular, parece um anjo caído. Ok. Um anjo chega aqui e diz, irmão Ricardo, vamos. Para onde? Para o céu, agora mesmo. Diante do trono de Deus. Hã? Agora mesmo? Sim, agora mesmo. Posso confessar os pecados primeiro? Você vai ver Deus agora. Você tem certeza que você está pronto para ver Deus? Não é morrer, ok? É só vê-lo. Isso é oração. Isso mostra que as nossas obras estão sem vida. Mas se um anjo chegar aqui e disser, vamos agora ao trono de Deus, algo em você, baseado nos ensinamentos, naquilo que as pessoas falaram para você, quando na verdade, a verdade daquilo que Paulo pregava, estiver na sua consciência, você fala, estou pronto. Amém, eu vou me sentir muito confortável lá.
Você vai até Deus e você vê toda a sua glória. A sua Shekinah sobre você. Os anjos cantando. A sua santidade é tremenda. Santo, santo, santo. Um Deus 3 vezes santo. O que é, que era e que há de vir. O Deus Todo-Poderoso. El Shaddai, Elohim, o Yahvé. O Criador dos céus e da terra. E eu estou bem. E os seus olhos santos não podem encontrar nenhum pecado na minha vida. E para quem não foi ensinado dessa forma, vai dizer como você fala isso. Porque os seus olhos santos viram os meus pecados no corpo do seu filho, naquela cruz. E hoje eu estou diante de Deus na plenitude daquilo que o seu filho fez. É a glória do seu filho. É a luz do mundo. Jesus falou para a mulher pega em adultério. Nem eu te condeno, vai, não peques mais. Ele deu para ela o dom de nenhuma condenação, para dar para ela poder de não pecar mais. O próximo verso, alguns não sabem, param por ali, mas no próximo verso ele disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Não é uma luz que na sua presença vai expor o seu pecado, mas é uma luz que mostra a perfeição da remissão dos seus pecados. E sabe de algo, igreja? Pessoas da graça? Sabe de algo? Precisamos nos lembrar disso. Todo ano, e você sabe o que Martinho Lutero disse? Ele disse, todo dia eu tenho que pregar o evangelho para alguém. Sabe por quê? Porque todo dia eu esqueço. Pobre Martinho Lutero não tinha podcast, iPhones, como nós temos. Amém? Igreja, toda vez que nós erramos, ok, toda vez é muito. Todo dia nós erramos, certo, em pensamentos ou ações, mas olha isso, você pode respirar, Deus está contigo, não vai te deixar. E falamos recentemente, Jesus ressuscitou dos mortos e disse, certo, ele apareceu aos discípulos e disse, paz seja convosco. Cada um deles, mesmo não acreditando ou crendo, certo, na verdade eles não creram quando as mulheres falaram que ele ressuscitou, eles não acreditaram. Não só Tomé, que não estava presente naquele domingo, ele perdeu o culto naquele domingo e ele se tornou um descrente. Mas até mesmo Tomé, quando Jesus apareceu no outro domingo, para Tomé ele disse, ei Tomé, vem sentir as marcas dos pregos das minhas mãos. Ele não disse, não vem até mim. Você já pediu perdão? Não se achegue, não se achegue quando se trata de Jesus. De onde vem essa ideia de que você tem que consertar a sua vida antes de se aproximar? Não, ele é o banho, igreja. Temos que estar conscientes do perdão dos pecados. Ah, pastor Prince, eu acho que se você falar isso do perdão dos pecados, não sou eu. Mas Paulo, vamos ler isso de novo. Tem alguma qualificação ali a não ser crer? Crer não é uma qualificação, na verdade, é somente crer na mensagem. A obra foi feita. Você não faz nada, mas um anúncio sem qualificação e completo. Se você crê nisso, você é salvo. E hoje tem gente dizendo, esse evangelho dos dias de hoje está muito açucarado. Você só crê em Jesus e agora é salvo. O que é de errado nisso? Ou seja, estão dizendo, agora, você coloque isso de lado. Eu quero te mostrar um novo evangelho. Fé tem que fazer algo. O homem só olha para si mesmo. Eles têm que fazer algo. Não, nada de si mesmo. Tudo de Cristo. Tem que ter cuidado porque as pessoas falam isso, porque tem muitos que se chamam de mestres, que até tentam ensinar a graça e dizem, para muitos cristãos a graça é só um perdão de pecados, como desprezando tudo isso. E dizem, a graça é te empoderar, meu irmão, se não entender perdão de pecados, a graça não tem poder. Jesus falou para a mulher, nem eu te condeno. Que pecado foi aquele? Adultério. Jesus tem que ser mais duro. Jesus disse, eu não te condeno, agora vai, não peques mais. Jesus sabia que se ela recebesse o perdão dos pecados de coração, isso daria poder a ela de ir e não pecar mais. E isso vem depois do perdão dos pecados. E as pessoas desprezam este perdão dos pecados. O problema é que não creem nisso. E por isso não vemos isso, o poder. Amém, te digo isso. Até essa igreja precisa ser lembrada. De todas as palavras que o diabo rouba, ele rouba essa. Quando Jesus disse,
o diabo rouba a palavra do coração? Que palavra você acha? Se você lê bem, o semeador semeia as palavras do reino, a palavra de Deus. Sabia que Paulo considerava toda a escritura? Em Gálatas 3, verso 8, ele disse: e a escritura, prevendo que Deus justificaria o ímpio pela fé, ele chama todo o evangelho de escritura. Uau! De acordo com ele, toda a escritura é o evangelho. Se você não prega o evangelho, não prega a escritura. Você ouviu? Alguém na sinagoga, quando Paulo disse: seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por esse se vos anuncia a remissão dos pecados, por ele é justificado todo aquele que crê, todo aquele que se arrepende, confessa os pecados, todo aquele que é sincero, todo aquele que crê, por ele é justificado. De tudo aquilo que pela lei de Moisés não podiam ser justificados, não tem nada a fazer, é só crer, somente crer. Certo? E alguns fariam isso. Algumas pessoas fariam isso, certo? Com essa declaração. Se Paulo estivesse aqui hoje, se Paulo estivesse em uma igreja hoje e pregasse assim, certo? Talvez o pastor falaria: Paulo, me perdoa, só um momento. O que ele quis dizer é que todos vocês, que são sinceros, você tem que abandonar o pecado. Você realmente quer ficar bem com Deus. Certo? Você se arrependeu mesmo. E quando você coloca um pouco de si, até arrependimento é uma obra, quando na verdade é fruto. A bondade de Deus te leva a mudar de mente. Arrependimento, mas em vez disso eles fazem tudo uma obra. O homem ainda confia em si mesmo. Então, Paulo, continue. Acabou com o espírito da graça. Ah, pastor Prince. O povo entendia Paulo. E por ele é justificado todo aquele que crê. Ah, pastor Prince, eu acho que na época eles entenderam. Vamos continuar. Próximo verso. Paulo disse: vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, desprezadores na verdade da graça. Desprezando aquilo que ele pregou sobre remissão de pecados e justificação, ele disse a eles: vós desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vou lá contar. Eu pensava, o que Paulo está falando aqui? Deus disse: eu vou fazer uma obra tal que quando ela for proclamada, certo? A Bíblia diz: eles não vão crer. Muitos dos desprezadores da graça não vão conseguir crer. Porque Paulo termina uma declaração maravilhosa com um aviso. Você sabe? Porque ele sabia que muitos desprezariam a graça. Mesmo Deus fazendo a obra, eles não creem. Vamos continuar lendo. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram. Os não-judeus rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Coitados, não tinham CDs. Eles não podiam comprar o CD da mensagem de Paulo. Então rogaram: Paulo, as palavras que você disse, pode repeti-las? Sábado que vem? Vamos voltar! Semana que vem! Rogaram! Os gentios rogaram. Olha, os judeus saíram da sinagoga, viu? Ali também tinha gentios, não judeus. Mas foram os gentios que foram tocados. Por que você acha que foi assim? Eu vou te explicar. Olha a declaração de novo, a última parte. Por ele é justificado todo aquele que crê. E ele disse de quantas coisas, todas as coisas, que pela lei de Moisés não podiam ser justificados. E eles promoviam a lei de Moisés. Eles eram desprezadores da graça e exaltavam a lei. Até hoje muitos crentes exaltam a lei acima da graça. A graça nada mais é do que a remissão de pecados. Você tenta cumprir a lei e cai, você vai para o Senhor. Vai para o Senhor lei primeiro. Se você não cumprir, você vai para o Senhor Jesus, para o perdão. A graça não é nada mais do que um banho para eles. Mas moram com o Senhor lei. Falamos isso recentemente. Romanos 7 é adultério espiritual. Deus quer que você more com a graça o tempo todo. Você entendeu? Ok, vamos ler mais. Olha o resultado. Os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Próximo. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé,
os quais falando-lhes, os exortavam a que permanecessem no quê? Permanecessem em quê? Ele se preocupou com o quê? Continuar no quê? Na lei de Moisés? Continuar no quê? Na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Uau! Isso acontece hoje ainda. Será que alguém está dizendo que não tem mais lugar porque muitos querem ouvir o evangelho? É o que as boas novas fazem, igreja. Boas novas! São as boas novas. Já tem muita notícia ruim no mundo. Quem divorciou, quem matou quem bombardeou. Qual ação que caiu, qual levantou? O que está indo bem, o que está indo mal, qual país? Olha isso, é notícia ruim. Se tivesse apenas uma dose de boa notícia uma vez por semana, talvez faria como eles. Vou voltar semana que vem para ouvir boas novas, porque de segunda até sábado você ouve notícias ruins e fica doente. Tóxico. Você tem que ouvir todo dia, por isso, olha bem, nós temos o devocional diário. Eu recomendo Joseph Prince. Tem outros que são bons, mas eu recomendo Joseph Prince, ok? Vai te ajudar a permanecer na graça de Deus. E no sábado seguinte juntou-se quase toda a cidade, na Antioquia da Pisídia. Eu já estive lá. Eu andei naquelas estradas de mais ou menos 2000 anos, indo para a sinagoga. Enquanto eu caminhava, pensava, sabe, comigo mesmo, Paulo caminhou por aqui, sabe, e eu senti que isso no evangelho é tão bom. E a cidade já era grande, Antioquia da Pisídia. Quase toda a cidade foi para a sinagoga, e a sinagoga não era grande. Do lado de fora tinha mais gente do que do lado de dentro. Pastores, líderes, vocês querem que a igreja cresça? Falei o segredo agora. É um grande segredo. Isso aqui está na Bíblia toda. Eles não foram porque Paulo era muito bonito. Amém? E nem você. As pessoas são iguais. Naquela época e agora. Os judeus, muitos deles aqui diz, seguiram a Paulo, certo? É o que diz. Mas olha isso. E no sábado seguinte juntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Perceba, não havia contradição, não havia oposição, até que a multidão veio. A razão não é porque eles estavam defendendo a lei. A razão era que muitos queriam ouvir Paulo. Você acha que isso acontece hoje? É verdade? Ah, eu fiquei com medo. Você acha que isso acontece hoje? Você prega o evangelho da graça, as pessoas deviam dizer aleluia, ó Jesus. Paulo, muito obrigado por ter vindo até aqui, até Antioquia na Pisídia. Obrigado por ter vindo. Quando o pastor Prince viaja, sabe? Todo mundo ama, não é? Só falam coisas boas sobre ele na internet. Você acha que isso acontece hoje? Qual é a razão? Alguns se opõem porque eles rejeitam o evangelho da graça. Não conseguem crer. É muito simples, eles dizem. Simples não quer dizer barato. Simples no sentido de acreditar. É só acreditar na obra concluída. Mas custou para Deus. O seu filho, ele enviou o seu filho amado. E Jesus derramou seu sangue para nos dar essa linda salvação. Amém? A obra já foi concluída. Então não pense que é somente, é muito simples para mim, mas custou muito. Mas eu quero falar algo. Quanto mais você prega o perdão de pecados, quanto mais você sabe que esse pensamento que você teve de mim, quando eu estava pregando alguma coisa agora,
Esse pensamento negativo que você teve já foi perdoado. Sim, você tem que crer que foi perdoado. Assim você vai me amar. Por isso Martinho Lutero falou que quando o pecado é tirado do seu coração, ou seja, ele sai da consciência e sai do coração, o coração se enche de amor. Uau! E os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Próximo verso. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Eles chamam o evangelho de palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir isso. Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais, e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Vocês não querem? Ok. Outros vão ouvir. Por isso não fique triste quando algum dos seus amigos não crerem no evangelho da graça. Se ele não crer, outros vão acreditar. Porque não é você que vai perder. Talvez já ouviu alguém dizer: se você não ganhar almas, sabe, o sangue deles vai estar nas suas mãos. Certo? Talvez você ouviu. E isso, na verdade, está em Ezequiel, certo? Mas não fique pensando nisso, que está no Antigo Testamento, quando Deus diz: por esse se vos anuncia a remissão dos pecados, são todos os pecados. Posso ouvir um amém? Ok? Então eles vão perder e não você. O evangelho da obra feita por Jesus é glorioso. Você decide, eu só tenho que mostrar para você. Se você não quer, não sou eu que vou perder. Você não só vai perder eternamente. E eu procuro outra pessoa. Aqueles que vão ouvir. Então não gaste tempo tentando convencer alguém. Muitos outros vão somente crer. E se você crer ou não, não muda o evangelho. Você disse: não creio que o sol nasceu, olha a sua volta. Olha a luz, olha o sol lá em cima, é um sol falso, certo? Não existe esse tal de sol. Você está sentindo o sol? Agora não. Se eu não sinto, eu não creio. Você vai lá fora e está nublado, está chovendo, cadê esse tal de sol? Esse tal de sol não existe. Se você acredita, certo ou não acredita, não muda o fato de que o sol existe. Ok? E não tem que aplaudir. Isso é tão simples. Mas é profundo para alguns de vocês, ok? Esquece. Você está muito alegre, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que seja salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra de Deus. Escute isso. A palavra do Senhor é: por este homem se vos anuncia a remissão de pecados. E por ele, todos que creem são justificados. Das coisas que a lei de Moisés não podia justificar. Justificados de todas as coisas. Essa é a palavra de Deus. Alguns dizem: esta é a palavra do Senhor. E é algo pesado. Quando eu estava em uma certa igreja, alguém chegava e dizia: eu tenho uma palavra. O jeito que falavam, você sabia que ia ser algo ruim. Irmão, eu tenho uma palavra do Senhor para você. Nunca tenha medo desse tipo de profeta. Amém? Nunca tenha medo. E se eles falarem para você de um pecado que Jesus já perdoou, certo? Ele está operando com outro espírito. Ok? Porque só o diabo te lembra dos pecados. Todos os pecados, a cláusula principal da nova aliança, todos os pecados e transgressões, Deus disse: não me lembrarei mais. Todo mundo que está assistindo isso, cheque o termo nunca mais. É um duplo negativo no grego. Eu não vou nunca mais, de forma alguma, me lembrar mais. Deus é tão poderoso que ele pode fazer com que ele se esqueça. Ele tem um fundamento justo para isso. Por quê? Ele se lembra dos nossos pecados no corpo de Jesus. Você acha que ele pegou só os pecados de quando você nasceu até o dia que você aceitou Jesus, o passado? Não, ele te conhece por dentro e por fora. Até o dia que você vai se encontrar com Jesus. Ele pegou os seus pecados e colocou todos eles em Jesus. E é o que quer dizer que agora você é perdoado para sempre. Ele pagou por todos. Agora você pode aplaudir, porque este é o Evangelho. Amém? Agora você acertou. Vamos continuar lendo, verso 49. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. E nós já vimos o que é aqui a palavra do Senhor. Graças a Deus que o Espírito Santo registrou para nós a única mensagem que Paulo pregou. Certo? Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé.
e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Escute isso, quando eles começaram a incitar mulheres honestas e religiosas e os principais da cidade para poderem assim perseguirem a Paulo e Barnabé, eles fizeram o seguinte: se viraram. Amém? Tem outras cidades. É a atitude de Jesus. Se uma cidade não aceitasse, ele ia para outra cidade. Nenhum leproso foi purificado. Nenhum cego teve os olhos abertos. Nenhum morto ressuscitou. E a cidade perdia. Olha, mas eu não fico com nenhum ressentimento contra qualquer um que fala algo contra mim ou o Evangelho da Graça, porque eu não perco nada. Eu oro por eles. Eles não têm bastante amor por Deus e também pelos outros, porque esta parte aqui, a raiz, de saber que foram perdoados, perdoariam. E diz: Pastor Príncipe, perdoa, esquece, tudo bem. Amém? Não quer dizer que não vai ter disciplina, o Senhor nos disciplina. Não quer dizer que não vai ter confronto, o Senhor vai nos confrontar, certo? Mas dentro do contexto do perdão. Amém? Pastor Henry foi guiado pelo Espírito quando estava, dirigindo a Santa Ceia. Ele usou este verso que já estava na minha mensagem, que eu preparei, Salmo 130. Um salmo de Davi. Se tu, Senhor, observares ou contabilizar um por um, se tu, Senhor, observares as iniquidades, pecados, Senhor, quem subsistirá? Quem que está me ouvindo subsistirá, se Deus guardar os seus pecados um por um? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Alguns dizem: Pastor Príncipe, o senhor não acha que está faltando temor verdadeiro hoje nas igrejas? Por quê? Eu não falo assim. Eu falo: por quê? Porque não há temor do Senhor. Porque não estamos pregando juízo. Não estamos pregando sobre as maravilhas de Deus. Não pregamos como Deus é poderoso. Escute bem, o seu pensamento é muito carnal. É a língua branda que amolece os ossos. Mas escute isso. O jeito de que o temor de Deus é produzido, de acordo com Davi, que foi expert no relacionamento divino, pois Deus disse que ele era um homem segundo o seu coração. Davi disse: mas contigo está o perdão. Ele viveu na consciência do perdão. E o resultado é para que sejas temido. Aleluia! Você está comigo? Pedro! Lembra que eu falei recentemente sobre Pedro? Negou Jesus 3 vezes. E Jesus falou para ele isso? Vai com Deus, sayonara, até mais. Não. Mas olha, Pedro, ouviu Jesus falar: quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai no céu. Jesus falou isso antes de morrer. Mesmo assim, a primeira coisa que Jesus fez foi falar para as mulheres quando ele ressuscitou: digam aos meus discípulos e Pedro. E como depois ele o restaura com amor. Vimos isso, não foi? Pedro escreveu uma epístola. Ele escreveu uma carta. Pedro. Em 2 Pedro, ele escreveu isso. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. E olha, qualquer marido cheio disso, qualquer esposa cheia disso, vão ter o casamento do céu. Hã? Agora, olha isso. Por que é que não temos isso? Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós devemos ser frutíferos. Mas por que é que não temos algumas dessas coisas? Certo, a Bíblia diz que não devemos ser ociosos ou estéreis no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Olha o resto. Porque aquele em quem não há estas coisas. Repita agora comigo. Pois aquele em quem não há estas coisas, que coisas? Temperança, virtude, amor fraternal, caridade, conhecimento. Em quem não há estas coisas, Pedro, que negou Jesus, mas conhecia o poder do perdão, Pedro disse: em quem não há essas coisas, é cego. E diz: não vendo ao longe, não consegue ver os planos e propósitos de Deus.
como o sacerdote Eli. Ele estava cego, ele não conseguia mais enxergar. A Bíblia diz em 1 Samuel, ele representa todo o sacerdócio. Hoje, que não consegue ver os planos de Deus. E por que essas pessoas não conseguem ver? Porque a Bíblia diz aqui o seguinte, em quem não há estas coisas tem se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Se você se esquece que já foi perdoado, você vai ter problemas. Está ouvindo, igreja? Então aqueles que creem que já foram perdoados em Cristo são aqueles que têm a manifestação de tudo isso. E muitas vezes se manifestam sem nenhum esforço. Aquilo só flui. Você olha para eles e eles nem percebem que estão fluindo nisso. Como Eli, cego, Deus teve que levantar uma nova geração. Samuel. Deus rejeitou Eli. É uma figura do ministério que não consegue ver. É cego. Por quê? De acordo com a palavra, se esqueceu de que foi perdoado. Quero terminar com isso. Tem 5 vezes na Bíblia, quando a Bíblia registrou para nós, José chorou. Você conhece a história de José, que é a mais próxima à pessoa de Jesus, do que qualquer tipo ou outra pessoa na Bíblia. José era amado por seu pai. Certo? Jesus também. Rejeitado por seus irmãos. Jesus foi rejeitado por seus irmãos judeus. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Certo? E quando o rejeitaram, ele se tornou o pão da vida para o mundo gentil. Assim também o Senhor Jesus por 2000 anos. Mas Israel ainda, no seu todo, está cego. Não muitos israelitas são salvos. Mas escute isso. Muitos estão sendo. Eu tenho um amigo agora mesmo pregando o Evangelho da Graça na sua cidade, na sua igreja. Certo? Em Jerusalém. Ele me ligou alguns dias atrás pedindo algumas dicas. Ele ia pregar no dia seguinte e eu falei para ele. E ele está pregando o Evangelho da Graça em Jerusalém. E ele é um judeu. Glória a Deus, está se alastrando como um fogo agora. Amém? Jesus se tornou o pão da vida para o mundo gentil, mas Deus não se esqueceu de Israel. E nem José esqueceu dos seus irmãos. Quando ele viu os seus irmãos, a Bíblia diz que ele os reconheceu, mas eles não. Certo? Ele ficou muito emocionado e chorou. Foi o seu primeiro choro. Ok? Ele chorou por 5 vezes. Ele chorou. Depois ele se recompôs, ele foi até eles e agiu como, sabe, não os conhecesse. E depois disso, ele chorou pela segunda vez. Foi quando ele viu José. Ok? Foi Benjamim. José viu Benjamim. José talvez olhou para um espelho e chorou. Seria um problema, não é verdade? Ok? Ele viu Benjamim e chorou. E eu vou correr um pouco para falar das últimas 2 vezes por causa do tempo. Vamos ver em Gênesis. Quando Jacó, o seu pai, ele chorou também quando ele viu Jacó. Depois de muitos anos sem ver o seu pai, ele correu e chorou muito abraçado com seu pai. Que imagem linda! Sem ver o pai por muitos anos, ele chorou muito. Ele pensou que o pai tinha esquecido dele. Ele não sabia que os irmãos tinham mentido a respeito dele. Falaram que ele tinha morrido. Ele deve ter pensado por muitos anos porque o pai não o procurou. E quando ele viu seu pai, ele chorou, 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 abraçado com seu pai. Quando ele o viu. Mas finalmente, em Gênesis 49, seu pai agora estava prestes a morrer, abençoou todos os filhos, e acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama. Eu amo como esse homem de Deus morreu. Olha que estilo, olha isso. Depois de dar instruções a seus filhos, ele os abençoou e deu instruções, encolheu os pés na cama e expirou e foi congregado ao seu povo. Que bacana isso. Ok, vocês agora estão todos abençoados? Vocês entenderam as instruções? Agora eu quero deitar. Tum, acabou, morreu. E não foi para qualquer lugar, foi congregado com seu povo. É vida após a morte. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Foi o seu 4º choro. Ok? Olha, depois que o pai morreu, chorou, ele chorou de novo. Não se esqueça, é uma figura de Jesus, ele é uma figura de Jesus. Certo? Enquanto estava separado dos seus irmãos, ele casou com uma mulher gentia. José tinha uma esposa gentia. Por 2000 anos, a igreja do Senhor Jesus é na maioria de gentios. Ok? Mas não se esqueceu da sua casa. O pai morreu e ele chorou pela 4ª vez. A 5ª vez que ele chorou,
É a última razão por que ele chorou. E tem uma razão por que eu estou mostrando o paralelo entre José e Jesus. É para que você saiba o que entristece Jesus hoje. Porque é o último capítulo de Gênesis. O livro de Gênesis é, na verdade, o livro que também fala do final. Ok? E no livro de Gênesis nos mostra o último choro de José, a última vez que chorou. E por que ele chorou? Para você entender nesses últimos dias o que faz Jesus chorar. Alguém diz, ele está chorando porque tem muito pecado na igreja. Por que ele veio? Para morrer pelos pecados? O pecado não o assusta. Não somos a favor do pecado, nós já falamos isso claramente. Queremos a santidade, mas como chegar lá? Alguns creem que é pelas obras, eu creio que é pela graça. Certo? E por que ele chorou? A resposta está aqui. Porque Deus esconde até os eventos do futuro e verdades em Gênesis. Vamos ver então. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, vamos terminar. Disseram, porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Será que José já tinha perdoado todos eles? Sim. Lembra disso? Ele disse, eu sou José, o irmão de vocês. Certo? E ele os perdoou. Ele disse, acheguem-se a mim, lembra? Ele já os tinha perdoado. Foi como a experiência do novo nascimento. Mas é possível ser salvo e ainda duvidar do amor do Senhor? Olha o que eles falaram. Porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai o ordenou. Eles mentiram. Antes da sua morte, dizendo assim direis a José, perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos. E o seu pecado porque te fizeram mal. Eles estavam mentindo. Eles mentiram dizendo, o pai disse que você tem que nos perdoar. Eles não creram no perdão. Agora, pois, rogamos de que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Foi o último choro. 5 choros de José. O último choro fala da tristeza de Jesus nos últimos dias. A igreja não sabe ou não crê que foi perdoada. Pregadores não acreditam que essa verdade é muito importante. Alguns pensam que isso é básico. O último verso. Vamos ler. Depois vieram também seus irmãos e se prostraram diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse, não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Próximo. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. E viveu José 110 anos, e José viu os filhos de Efraim, o seu filho, da 3ª geração. Olha para mim. Esses são os últimos versos de Gênesis, o último capítulo. Por que Jesus chora hoje? Nós não valorizamos muito porque ele morreu. Qual a razão da sua morte? Nos esquecemos da cruz, não é a mensagem central. As pessoas não conhecem o seu perdão. Tem muita falta de perdão, muita amargura. Por quê? Porque essas pessoas não creem que Deus perdoou os seus pecados. Não creem que Deus é tão bom assim. E quando os pregadores falam a verdade, tem outros pregadores que vão se levantar contra, como aconteceu com Paulo. Blasfemando, contradizendo, contrários ao que foi dito. Então, como a igreja vai descansar no perdão dos pecados? Essa é a batalha espiritual. Você me ouviu? Olha, igreja. Estamos descobrindo o Evangelho. Qual é o verdadeiro Evangelho? Amém? Vamos ver Atos 13 de novo. A última declaração. Eu falo para vocês agora que não são salvos. E se já é salvo, creia nisso. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Este é o Evangelho. Aleluia! Creia nisso, aleluia! Amém! Não é só verdade agora, era verdade há 2000 anos atrás, é verdade hoje, quando chegar a segunda vai ser verdade neste ano e no ano que vem, aleluia! Amém! Glória a Deus! Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, glória a Deus, eu fiquei alegre com esta mensagem. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça aqui neste lugar onde você estiver. Nesta mensagem, amigo, você ouviu o verdadeiro Evangelho. Creia nisso. Creia nisso. Não é muito importante agora você entender tudo sobre a Bíblia. Mas você tem que conhecer o Evangelho. E o Evangelho foi pregado hoje.
Meu amigo, se você crer que Jesus Cristo é um presente de Deus para você, que Deus o enviou para morrer na cruz pelos seus pecados, ele morreu e foi sepultado, mas ressuscitou dos mortos. Ele venceu a morte e não viu corrupção. E ele disse, porque eu vivo, você vai viver também. Esse mesmo Jesus que levou os seus pecados, ressuscitou dos mortos sem eles. Os seus pecados foram eliminados. Creia nisso e o agradeça. Jesus diria assim: tenha bom ânimo, os seus pecados foram perdoados. Então se alegre. Amém, creia, faça essa oração comigo. Se você quer que Jesus Cristo seja o seu Senhor e Salvador, você crê? Então faça essa oração comigo. Diga: Pai Celestial, eu creio que Deus me ama e enviou o seu Filho para morrer pelos meus pecados. Jesus ressuscitou dos mortos como uma declaração que os meus pecados foram eliminados. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, agora e para sempre. Obrigado, Pai. Eu sou salvo, abençoado e amado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. If you have just prayed the prayer to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we want to welcome you to a new life filled with the goodness and abundant grace of Jesus. To help you begin this journey, we would like to bless you with an ebook titled The One Thing, 31-Day Devotional by Pastor Joseph Prince. Receive daily bite-sized inspirations of the favor, healing, and provision that God has for you. Simply log on to josephprince.org/salvation and download your free copy today. Get ready to experience the amazing love of God. Thank you for tuning in. We are so glad you could join us. Today, if you are believing God for healing, I want to encourage you to actively receive life and health through the hearing of God's Word. Proverbs 4 tells us that God's Word is life to those who find them and health to all their flesh. This is why I have recorded an audio version of Healing Scriptures where I speak God's powerful, life-giving promises of health and long life over you. These are scriptures that I have personally meditated on and held on to. If you are battling any kind of sickness, these healing promises will strengthen your heart, stir up your faith, and release health into your body. If there is a loved one who is unwell, whether at home or in a hospital, can I encourage you to play these healing scriptures for them? I am believing with you that the healing power of God's Word will fill the room and heal their physical bodies. I love listening to healing scriptures, and I have seen their effect in my own life. That is why I know this resource will be such a blessing to you and your loved ones. Wendy and I love you, and we declare that you are on your way to being healed and made whole. God bless you. This month, as a thank you for your gift of any amount to the ministry, we will send you the Healing Scriptures CD album. As you listen to Joseph read powerful, life-giving scriptures over you, let the promises in God's Word bring health and wholeness to every part of your body. I am the Lord that healeth thee. And ye shall serve the Lord your God, and he shall bless thy bread and thy water. And I will take sickness away from the midst of thee. And for a gift of $60 or more, you'll also receive the inspirational package, Faith for Healing. Dive deeper into the Word and discover how the communion is all about receiving all that Jesus has done for you. The children of Israel fed on roasted lamb, a picture, a shadow of the true lamb. The Bible says they came out not one sick, not one feeble, and they only fed on the shadow. You and I, we hold the real substance in our hands. Request this faith-building resource today. Call us toll-free at 877-901-4300 or visit us at josephprince.org. If you or your loved one is battling a physical condition, I want to pray for you today. Would you put your hand on the area that is hurting as I pray over you? In the name of the Lord Jesus Christ, I rebuke every sickness that is causing the symptoms and pain in your body right now.
In the name of Jesus, I curse every disease in your body and I command it to be uprooted and thrown into the sea in the mighty name of the Lord Jesus. By his stripes, you have been made every whit whole. I pronounce you healed from the crown of your head to the very soles of your feet. Your body is restored in Jesus' name. Amen. I believe that right now the Lord is imparting a fresh infusion of divine health to you right now. If you can tell that you've been already healed, praise the Lord, and I'm rejoicing with you. Be sure to write in to us and share your testimony. If you have not yet received your complete healing, I want you to know that your healing has already begun. It's like what the Bible says, 30-fold manifestation, then 60-fold, and then 100-fold. As you are believing the Lord for your 100-fold harvest, I encourage you to watch our program online at josephprince.tv. It is a great platform to consume the gospel and allow the Lord to bring healing and health to every area. And with josephprince.tv, you can watch our broadcasts on all your devices 24/7. Sign up for an account today and we'll send you an encouraging teaching resource as my gift to you. God bless you. Joseph Prince Ministries is a Section 501c3 nonprofit organization, and your gift is tax deductible for the amount that exceeds any fair market value of the materials you receive from us.